Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre um assunto que repercutiu bastante no dia do futebol, um assunto em si bem lamentável. Vocês podem até reparar que não estou com aquela alegria e entusiasmo a cada resenha que eu trago para vocês aqui no canal. E um dia muito triste para o futebol, a perda do Roberto Dinamite, grande ídolo do Vasco da Gama, um baita jogador de futebol com carreira brilhante e que se foi, sabe? Acredito que para todas as pessoas que respiram futebol, independente da rivalidade, se você é vascaíno, se você é flamenguista, quem é digamos que, do meio do futebol, que acompanhou essa época antiga de Zico, Roberto Dinamite, sente a perda, né? E é muito lamentável a gente ver um ídolo de uma grande camisa dos clubes aqui do Brasil deixando a vida, sabe? É bem lamentável, mas eu tenho algumas considerações sobre o Roberto Dinamite, um cara que não pude assistir de perto, dentre tantos jogadores que eu vejo atualmente, o futebol, na arquibancada, todas essas coisas, mas ouvi falar muito dele, principalmente do meu pai. Então, eu tenho algumas considerações bem importantes sobre o Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, que infelizmente faleceu. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações, muito importante, falo isso a cada vídeo, é uma verdade. Você pode até achar repetitivo, algo decorado, mas eu tenho uma meta para bater 1000 inscritos aqui no YouTube, minha primeira meta no canal, então preciso muito da sua ajuda, da sua colaboração, da sua moral. Clica nesse botão vermelho, faz sua inscrição, você vai fortalecer, vai ajudar bastante essa correria. Dá uma olhada também nas playlists, onde tem separado os principais assuntos. Eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, um assunto em si bem lamentável, né? A perda de um grande jogador de futebol, uma grande personalidade do Brasil em si, principalmente ligado a clube, a Vasco da Gama, o maior jogador da história do Vasco, um cara em si que, nas épocas antigas, pelo que eu ouvi falar, simplesmente conseguiu duelar, bater de frente, na melhor maneira de dizer, com o Flamengo. O Flamengo na época vivia uma grande fase em si, por tantos anos, um time de ouro. E eu não vou nem me prolongar tanto no assunto, rapaziada, relacionado a essa época antiga, porque eu não era vivo ainda, então não conseguia assistir essas coisas boas, só ouço histórias em si. Então, eu até prefiro, a gente sabe que jornalista é um bom contador de história, mas eu prefiro contar as histórias que eu vi de perto, sabe? Os jogos que eu acompanhei na TV, os jogos que eu vi na arquibancada, sabe? O que eu vi na verdade. Agora, coisas antigas que eu não presenciei, que eu só vi um VT, que eu não estava na arquibancada, que eu não estava presente, não é da minha época, eu não era nascido, é um pouco mais complicado para contar, sabe? Sendo sincero. E relacionado a assuntos específicos dessa maneira, eu sempre procuro pessoas antigas que era da época. E até inusitado que hoje eu estive de manhã trabalhando no hotel, né? Vocês sabem que algumas vezes eu estou trabalhando em hotéis aqui no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei da correria, pisei em casa, eu já sabia da notícia, falei, pô, pai, o Dinamite faleceu, né? Ele, pô, faleceu, uma pena. O pai, percebi que meu pai estava bem chateado em si, né? Também emocionado. E ele relembrou alguns momentos em si do Dinamite, flamenguista, fanático, doente, mas já frequentou muito aqui bancada. Então ele comentou muito pra mim do Dinamite, já falou outras vezes do Dinamite e relembrou, sabe? Falando, cara, o cara era sinistro, o cara era diferente, bateu de frente com o Flamengo, com o timaço do Flamengo, o cara era muito perigoso. Pô, o cara decidia mesmo, a batida de falta era diferente também, igual o Zico fazia os gols de falta. A molecada que estava chegando no futebol se espelhava muito no Roberto Dinamite. Então, pelas palavras do meu pai, eu já pude em si ter uma dimensão de como é que era o Dinamite jogando em si, sabe? E como eu falei pra vocês, pra mim que não vi nada disso, só vi lances, gols, VT, eu prefiro ouvir a galera da antiga, né? Eu ouvi meu pai falando sobre o Dinamite em si, um pouco emocionado, e eu perceber um pouco o tamanho desse cara no futebol, né? Os últimos anos que eu acompanhei dele foi quando ele, ainda em vida, participando do Vasco, na época que assumiu a presidência, o Vasco vivendo um momento complicado em si, por pouco ele ainda não consegue beliscar algo maior assim naquela Libertadores, quando o Vasco é eliminado pelo Corinthians. Aí tem rebaixamento nisso tudo, teve questionamentos da torcida, mas
cara, ainda bem que o Roberto Dinamite, mesmo sendo presidente do Vasco, mesmo não tendo dado tão certo em si ele no comando da presidência do clube, a torcida, digamos que não ficou resumindo a carreira do jogador, do ídolo, da lenda no clube, no momento que o cara foi presidente, sabe? Isso que eu gostei bastante, porque mesmo sendo presidente, não tendo funcionado tanto, ficou o respeito, a admiração, a idolatria, o carinho e todas essas coisas, sabe? Isso que eu achei bem bacana. Então, mesmo nesses momentos finais de carreira em si do Dinamite, já bem debilitado, doente, um respeito gigantesco pelo vascaíno, sabe? O cara abraçado, sabe? O pessoal torcendo pela recuperação, pra ele continuar bem, continuar em vida, e veio a morte, veio a perda em si. Então, a gente pode dizer que algo em si bem lamentável, né, rapaziada? Bem lamentável, porque final de ano a gente estava vendo o Pelé falecendo, né? Antes de virar o ano, sabe? E praticamente dias depois a perda do Roberto Dinamite. Para quem é ligado no futebol, independente se é jogador novo, se é jogador dessa geração atual, cara, para quem é ligado no esporte em si, respira futebol diariamente, os clubes, os personagens, os jogadores, quem promove o espetáculo, quem é ídolo, quem merece ser idolatrado, merece ter o carinho dos torcedores, quem vive tudo isso sente a perda, né, sabe? Então, senti bastante a perda do Pelé, a do Dinamite nem se fala em si, porque é um gigante do clube Vasco da Gama, sabe? Um herói, um ídolo, sabe? Um cara que conseguiu rivalizar com um dos principais jogadores da história do esporte, o Zico, sabe? Isso aí foi muito louco, isso aí eu já ouvi de muitas pessoas, sabe? Então, vale citar isso aqui por muitas vezes. Na maior fase da história do Flamengo, na década de 80, o Dinamite conseguiu rivalizar por muitas vezes, conseguiu bater de frente. Isso é muito louco, porque talvez se não tivesse o Flamengo naquela época, talvez o Dinamite poderia sobrar no futebol brasileiro, futebol carioca nem se fala, pela qualidade, pelo potencial dele, né? Então, o cara merece todo o reconhecimento possível, todo o respeito. Tomara que depois de hoje, no dia seguinte, no outro dia, tomara que a galera não fique fazendo enquete em rede social, quem foi maior, quem foi melhor, quem foi mais artilheiro. Não é nada disso, é só para reconhecer e reverenciar o tamanho do jogador que ele é, sabe? Não é à toa que o cara tem uma estátua em São Januário, e qualquer jogador que tem uma estátua ali naquele estádio. Então, o cara é gigante, o cara é respeitado, o cara é diferente, então merece todo o respeito possível, todo o reconhecimento. Então, acredito que o vascaíno em si tem que só agradecer a tudo que o Dinamite proporcionou ao clube. E acredito também que um cara, para ser respeitado por outras torcidas, é pra gente ter uma noção do quanto o cara era diferente. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. O que vocês achavam, na verdade, do Roberto Dinamite. Vocês também têm esse reconhecimento, esse respeito pelo cara, pelo jogador e também pelo ser humano. O ser humano em si que muitas vezes tinha um rival do outro lado, mas que sabia lidar numa boa com a rivalidade, lidava na boa com todas essas coisas. Deixe seu comentário aqui, diz aqui se você está assistindo esse vídeo, você é da época do Roberto Dinamite. Me conta aqui alguma história que tu presenciou desse cara na arquibancada. Eu já ouvi algumas, mas se tiver alguma coisa interessante, joga aqui no comentário, porque são histórias que vale a pena a gente parar para ler, para ouvir, porque, como eu falei para vocês aqui no vídeo, né? Uma coisa é eu contando algo que me falaram, e eu pesquisei, vi aqui e ali. Agora outra coisa é a pessoa falar, cara, eu vi, eu tava em tal jogo, eu fui na arquibancada nesse jogo, eu tava lá e presenciei esse cara fazendo isso e aquilo. É totalmente diferente, né? Então, faça inscrição no canal para ajudar, deixa um comentário para fortalecer. E é isso, família. Tamo junto!